Como um povo pode ser tão próspero, influente e ativo em várias áreas da sociedade, mesmo após serem perseguidos em diferentes épocas da história? Ocupando diferentes regiões pelo mundo, os judeus conviveram em pequenas comunidades. Apesar de não possuírem um estado, um território, eram considerados uma nação, um povo, e procuravam conservar sua identidade cultural por meio da língua, religião, costumes e hábitos. Por terem de se reinventar durante longos períodos, desenvolveram um espírito resiliente e empreendedor nos mais diferentes ramos de atuação, e possuem uma longa história de investimentos em diversas áreas. Um desses períodos foi após o advento dos direitos universais do homem, durante a Revolução Francesa. Os judeus passaram a ter certa liberdade religiosa e desenvolveram várias atividades no continente europeu, nos mais distintos setores como bancos, indústrias, atividades intelectuais como ciências, artes e filosofia. No fim da Segunda Guerra Mundial, um dos períodos mais tristes para o povo judeu, o movimento sionista reivindicou a Organização das Nações Unidas, a ONU, a criação do Estado de Israel na Palestina. E no ano de 1948 foi criado o Estado judeu. E apesar de ser um país jovem, Israel muitas vezes é tido como o país da inovação. É conhecido por suas invenções tecnológicas significativas. Algumas dessas invenções incluem o aplicativo de trânsito Waze, a aplicação de segurança Firewall, o dispositivo portátil de memória pendrive, os drones, a PewCam e muitos outros. Alguns dos empresários mais ricos do Brasil são ou foram judeus. Entre eles estão Samuel Klein, dono e criador das Casas Bahia, Joseph Safra, dono do Banco Safra, Hans Stern, criador da joalheria H. Stern, Silvio Santos, dono do Grupo SBT, Roberto Sifta, dono do Grupo Abril, Nelson Sirotsky, dono da RBS, além de personalidades como Roberto Justus, Luciano Huck, Luciano Zafir e Pedro Bial. No cinema e na TV, são nomes relevantes e de destaque. Mayim Bialik é uma atriz, autora e neurocientista norte-americana mais conhecida por suas interpretações em Beaches, Blossom e The Big Bang Theory. Adam Richard Sandler é um ator, comediante, produtor, roteirista, dublador e músico norte-americano de origem judaica, conhecido por seus papéis mais memoráveis em Gente Grande, Esposa de Mentirinha e atualmente na Netflix, Arremessando Alto, Joias Brutas e Bat Mitzvah. Jonah Hill Feldstein é um ator, produtor, diretor e roteirista norte-americano conhecido por seus papéis em Superbad, O Lobo de Wall Street e Cães de Guerra. Vale lembrar também de Joaquin Phoenix interpretando Coringa, Daniel Radcliffe interpretando Harry Potter na saga Harry Potter, Andrew Garfield interpretando o Homem-Aranha. São prova de que onde quer que empreendam seus esforços, os judeus são destaque e reconhecidos por seu trabalho. No ramo da tecnologia, vou citar um dos maiores nomes da atualidade, que atualmente criou mais uma rede social, o Threads. Mark Zuckerberg se tornou bilionário em 2007, aos 23 anos de idade, quando as ações do Facebook tornaram o bilionário mais jovem da história. Na época, ele era a pessoa bilionária mais jovem do mundo a construir sua fortuna. O sucesso fez de Mark uma das pessoas mais ricas e poderosas do mundo. Ele já foi eleito por diversos veículos de comunicação, como a revista norte-americana Time, um dos 100 mais influentes do planeta. Mark Zuckerberg teve sua criação em uma família de origem judaica. Apesar de já ter se considerado um ateu, ele revisou suas visões a respeito da sua religião de origem, afirmando que os valores que aprendeu são de imensa importância. Na ciência, nós temos um dos nomes mais icônicos até hoje, o de Albert Einstein, que em uma de suas declarações diz: há uma força motriz mais poderosa que o vapor, a eletricidade e a energia atômica, a vontade. O que todas essas personalidades e declarações de Einstein demonstram sobre os judeus, que onde chegam constroem, empreendem, geram riqueza e prosperidade. Na declaração de Einstein, a vontade é uma força motriz poderosa, e no dicionário, um dos sinônimos de vontade é o desejo. Kesef é uma palavra hebraica que significa dinheiro, no entanto, ela vem de um verbo que significa desejar, almejar algo. O desejo é uma força poderosa que os judeus utilizam para alcançar não somente a prosperidade financeira, mas conquistam conhecimento, posições de destaque e qualquer projeto que coloque em seus esforços prospera.
Um judeu, ao completar sua maioridade religiosa no Bar Mitzvah e em seu rito de passagem, recebe uma quantia em dinheiro para fazer o que desejar. Além de assumir as responsabilidades por seus atos perante a sua comunidade, já tem contato com o dinheiro e tem que decidir qual destino aquela quantia terá em suas mãos. A palavra kesef, que pode ser traduzida tanto para dinheiro quanto para desejo, já é introduzida na vida de um jovem judeu cedo, e é nesse ponto que eu queria chegar. A relação de dinheiro e judeus parece não ser a mesma que temos em qualquer fase das nossas vidas. Ao menos que busquemos esse conhecimento externamente, muitos de nós não vimos isso em casa ou sequer na escola. Por mais que existam estereótipos, a relação do judeu com dinheiro não é de escravidão e nem repulsa, paixão ou aversão. Existe um equilíbrio em entender que o dinheiro está para servi-los e servi-los aos propósitos, às suas famílias e seus desejos. Além disso, para contribuir com a sua comunidade e fazendo caridade. E tendo essa compreensão, o dinheiro não é apenas dinheiro, papel, ouro ou quantia no banco, mas serve a um propósito para que, além de si, sua família, amigos e membros da sua comunidade prosperem. Por esse motivo, raramente você verá um judeu ostentando aos moldes que vemos hoje no Brasil. Claro que pode existir uma exceção ou outra, mas como diz o ditado, a exceção é o exemplo do burro. Digo isso porque estatisticamente a população judaica representa 0,2% da população mundial, mas 11% dos bilionários do mundo são judeus. E nos Estados Unidos esse número é mais surpreendente, onde chegam a 50%. Mas a questão não é apenas financeira, porque os prêmios Nobel, os ganhadores judeus representam 20%. Judeus ou descendentes de judeus receberam todos os 6 prêmios, incluindo 26% de física, 19% de química, 28% de medicina, 41% de economia, 13% de literatura e 9% do Prêmio Nobel da Paz. O fato é que esse povo possui princípios milenares que são passados de geração em geração, que os fazem prosperar. Além de serem resilientes, possuem senso de comunidade e caridade e desejam ser os melhores no que fazem. Mas uma pergunta que eu sempre me fiz: todo judeu é rico? Seria um erro dizer que todo judeu é rico, mas vale uma reflexão, que apesar dos fatos históricos serem totalmente contra esse povo, os judeus não possuem uma mente escrava. Pelo contrário, os ensinamentos da Torá e as traduções orais ensinadas pelos rabinos e as histórias contadas de pais para filhos fazem com que os judeus tenham plena consciência da sua identidade como povo, da sua religião e sua língua. Isso não os torna todos ricos, mas sim prósperos. Em uma entrevista, o comunicador Daniel Zuckerman diz: Eu acho que o judeu é bem sucedido porque ele é um cara organizado nos valores da alma.